Olá pessoal, bem-vindos à primeira aula do curso de modelagem. Modelagem 4 do curso de Matemática Aplicada da FGV. Bem, esse curso de modelagem eu costumo começar introduzindo o material, como a gente vai usar, né? As ferramentas que vão ser utilizadas nesse curso. E o objetivo da aula de hoje, então, é familiarizar vocês com o material, onde encontrar o material, onde obter o software que a gente vai utilizar e tudo mais. Então, vamos a isso, né? Em primeiro lugar, o curso está todo disponível no GitHub, como meus outros cursos normalmente são também, né? Vocês já estão habituados. Então, se vocês forem em github.com, né? /fccoelho /modelagem matemática 4, vocês vão encontrar então esse repositório aqui, é aberto, né? Vocês podem navegar nele e encontrar as aulas. As aulas estão dentro dessa pasta aqui chamada planilhas Sage, ok? E se vocês entrarem aqui nessa planilha, vocês vão ver aqui as várias... Vocês podem clonar esse repositório e rodar localmente no computador de vocês todo o material do curso. Bem, para rodar as que eu vou chamar de planilhas, vocês vão entender já já, né? São na verdade notebooks Jupyter, mas do sistema Sage, por isso eu uso essa terminologia de planilha, mas na verdade são notebooks Jupyter, né? Vocês vão precisar então de uma aplicação que eu chamo de que a gente chama de Sage Math, né? Então, se a gente for aqui no navegador e abrir sagemath.org, a gente vai chegar no site onde a gente pode baixar o Sage. O Sage é um sistema de matemática computacional, ou seja, ele faz matemática, é tipo um matemática para quem conhece, né, aquele software proprietário, só que open source. Então, quem quiser saber mais, eu não vou entrar muito em detalhes sobre o que é o projeto Sage, é bem interessante, vocês podem dar uma olhada aqui, tem toda a informação. E daqui mesmo vocês podem baixar o Sage, né, para uso no computador de vocês. Tem para todos os sistemas operacionais, então sem problemas, né? Então, outra alternativa para executar o nosso material, o material do curso, né? Que o material do curso é todo interativo, vocês podem usar também a plataforma online do Sage, que é chamada de Cocalc, cocalc.com. Você pode criar uma conta grátis e aí ali dentro tem o meu curso, Modelagem Matemática 4, onde as planilhas também vão estar disponíveis, os notebooks, e de forma gratuita, pública, tá? Então essa é uma outra fonte de vocês, para vocês alcançarem o material. Então, uma vez baixado e instalado o Sage, né, e aí eu vou referir vocês para o tutorial, porque é bem simples mesmo, eu não preciso gastar tempo no meu vídeo fazendo essa explicação. Vocês vão então conseguir abrir os notebooks, né, como tipicamente, né, uma vez que vocês clonarem o repositório, vocês abrirem um notebook do Sage, dentro do Sage, né, vocês vão então poder ver uma pasta como essa aqui, que é basicamente a estrutura que está disponível lá no GitHub. Na aula de hoje, nós vamos começar pelo que eu chamo de aula zero, né? O que é aula zero, pessoal? A aula zero, que é essa aqui, ela é simplesmente uma introdução ao ambiente do Sage, para quem ainda não está familiarizado, uma vez que a gente vai utilizar o Sage praticamente em todas as aulas, e vocês também vão fazer exercícios e apresentar trabalhos usando o Sage diretamente nessa plataforma. Então, essa aula zero é importante para vocês ficarem familiarizados. Então, vamos lá, para a aula zero. Então, eu coloquei aqui na aula zero
que eu chamei de Introdução ao Uso do Sage para Modelagem Matemática, né? É uma introdução super simples. O Sage é um sistema super poderoso que a gente levaria várias aulas só para fazer um curso sobre Sage. Mas vocês precisam aprender o básico e depois ao longo das aulas vocês vão aprendendo mais. Isso é padrão, então vocês não precisam se preocupar com isso, né? Então vamos lá. Novamente, como eu falei, para quem tem familiaridade com o Jupyter Notebook, que são todos vocês, né? Imagino que estão assistindo esse curso, não tem nada de novo aqui, então bem tranquilo. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber sobre o Sage, né, é que no Sage, né, e aí note que interessante aqui, que a gente está rodando o Jupyter Notebook, mas o nosso kernel é um kernel Sage. Então se a gente entrar aqui, ó, em kernel, e eu tenho vários kernels aqui, né, no meu Sage. O Sage vem com vários kernels já habilitados, Bash, C++, GAP, Haskell e o caramba 4, mas a gente vai utilizar o kernel Sage, que contém dentro dele como se fosse um kernel Python, só que incrementado, né? A gente vai ficar claro à medida que a gente for avançando. Então vamos lá. Então, dentro do Sage, do ambiente Sage, né, que na verdade isso aqui é o Jupyter dentro do Sage, já falei isso, estou repetindo, né, para vocês guardarem. A gente tem, então, a linguagem Python. Só que é uma linguagem Python com algumas pequenas alterações para facilitar a interação com outros softwares de matemática que já estão embutidos dentro do Sage. Por exemplo, um exemplo que às vezes pega muitas pessoas desavisadas é essa pequena expressão aqui. No Sage a gente pode escrever exponenciação com esse circunflexo aqui, e não como tipicamente é no Python com 2 asteriscos, tá? Então no Python esse circunflexo na verdade é uma função lógica, né? Né? A função lógica, e não uma exponenciação. No Sage ele faz essa coisa ser igual. Então se a gente executar essa célula aqui, vai dizer true, né? No Sage isso aqui é igual, essas duas expressões são iguais, duas operações são iguais, mas isso não é verdadeiro no Python. Então isso é uma pequena diferença. Outra coisa que a gente faz no início dos notebooks em Sage, eu sempre seto o display para typeset. Por que isso? Porque o Sage ele é capaz de expressar, renderizar, por assim dizer, as expressões matemáticas usando LaTeX, né? Então a gente ativa display typeset e aí a gente pode ter a saída, né, de qualquer expressão matemática, que é uma coisa muito simples, uma fração, né, belamente renderizado via LaTeX, né? E aqui já a gente vê uma outra diferença do LaTeX, né? As operações numéricas como essa, que no Python puro seriam meramente operações numéricas e retornar para a gente um float, né? No Python 3, aqui a gente retorna um objeto que é uma fração, ele não reduz isso ao número de ponto flutuante, que seria 5 dividido por 6, para manter a precisão máxima, né? A gente não está fazendo, não recai numa representação numérica, mantém a representação matemática, né? Da mesma forma, né, quando eu faço uma expressão como essa aqui, seno de π sobre 3, o que o Sage me dá? Ele me dá raiz de 3 sobre 2, né, que é o resultado de seno de π sobre 3, né, mas ele não vai resolver a fração e nem a raiz quadrada, ele vai deixar indicado justamente para manter a representação matemática e não a representação numérica. Então o Sage vai sempre priorizar uma representação matemática do que uma representação numérica, ok? Então são pequenas coisinhas que a gente vai se habituando, e é legal isso, né, para quem está trabalhando com matemática, se sente bem à vontade, né?
Mas, se a gente preferir a redução ao resultado numérico, a gente pode fazer usando essa funçãozinha n, né? Então eu vou pegar a mesma expressão de cima aqui e vou obter o valor numérico disso aí, né? Tá claro? Acho que ficou bem evidente, né? Que aqui ele fez a continha ali, tirou raiz de 3, aproximadamente 1,6, né? A metade disso é 0,86, né? Então, tá aí. Né? A mesma coisa, só para a gente ter uma noção, né? Como é que o Sage armazena isso, né? Ele armazena isso porque ele tem tipos diferentes, que se chamam tipos simbólicos, né? Então, além dos tipos básicos do Python, ele tem também tipos simbólicos para poder representar esses objetos matemáticos sem precisar recorrer sempre a uma representação numérica, né? Então, vamos continuar. Então, por exemplo, suponha que eu faça uma atribuição simples aqui, x igual a seno de 10. Então, quando eu também peço o valor de x, né, ele não resolveu o valor, apesar de seno de 10, né? Poderia calcular? Não calculou. Deixa lá, indicado. Se eu quiser calcular, aí sim eu digo assim, ó, seno de 10.n, então n pode ser usado como função ou como método de qualquer objeto simbólico do Sage, e eu digo até quantos dígitos eu quero de precisão nessa conta aqui. Ele me entrega lá, então, esse valor aí de seno de 10. Né? Da mesma forma, eu posso calcular aqui, né, o valor numérico, né, de π ao quadrado, e também o valor numérico de π com precisão de 128 bits. Então está aqui o segundo número aqui, né? Então, reparando que quando eu falo prec aqui, em vez de digits, eu estou dizendo qual é o tamanho em bits da parte fracionária aqui do meu número, da minha representação de π, né? Enquanto que eu poderia, então não são 128 dígitos, se eu botasse digits igual a 128, eu teria uma representação de π mais longa, que vocês podem experimentar isso aí. Outra coisa que o Sage faz, né, dentro da matemática, não são só o tipo simbólico não é o único tipo que ele adiciona. Então a gente tem também tipos estendidos para representar objetos matemáticos mais de outros tipos, né? Então, por exemplo, aqui vamos ver uma fração. Ela não é como ela não é um símbolo algébrico, ela é simplesmente uma coisa poderíamos chamar numérico, né? Um número racional. Então, o Sage ele representa isso aqui como um racional, né? Um objeto do tipo racional, e aí esse objeto tem alguns métodos, por exemplo, o denominador. Então, você pode obter o denominador daquele número racional, né? E então, com essa ferramental, né, com essa incrementação da linguagem Python, com toda essa capacidade de expressar matemática, ele também oferece a gente a possibilidade de realizar álgebra através da linguagem Python, né? Então vamos lá. Vamos começar bem simples aqui, um pouquinho de álgebra e cálculo. Então, primeira coisa que às vezes quem é iniciante no Sage esquece, né, que quando você vai criar variáveis, né, lembrando que por trás está a linguagem Python, eu tenho que ser explícito dizendo que aquela variável que eu estou criando, ela deverá ser tratada como um objeto simbólico ou não. Na verdade, aqui na primeira linha que a gente tem aqui nessa célula, eu digo var xy, quero dizer assim, toda vez que eu usar x e y, eles vão ser uma variável simbólica, um tipo simbólico, né? E o z eu não declarei, né? Mas como ele está sendo atribuído, como está sendo atribuído a ele
como está sendo atribuído a ele um tipo simbólico, que é essa expressão aqui, x mais y ao cubo, que como x mais y eu declarei simbólico, então z também, por consequência, ele vai ser simbólico. Então, se a gente executar isso aqui, z passa a ser então essa expressão simbólica aí, x mais y ao cubo. Se eu pedir o tipo de z, ele vai me dizer assim, ó, z é uma expressão simbólica. Perfeito. Agora a gente tem um binômio aí, né? A gente pode fazer operações sobre ele, por exemplo, expandi-lo, né? Então, x mais y ao cubo pode ser expandido para essa expressão aqui mais completa, né? Mais expandida, acho que é essa falta de um termo melhor, né? E a gente, obviamente, pode fazer o caminho de volta, né? Não, então, o que eu fiz? Eu fatorei... eu tinha que... Deixa eu comentar essa linha aqui, para vocês poderem ver a volta, né? Então, se eu... aqui eu estou fatorando aquilo que eu havia expandido. Então, voltei para a expressão algébrica original. Tá? Eu posso utilizar a capacidade interativa do próprio Jupyter Notebook, que também funciona integrado com Sage, para fazer matemática até de uma forma mais interativa, né? Então vamos ver aqui, nesse caso, vamos calcular vários binômios, né? Então se eu marcar aqui, eu posso mudar a potência aqui do meu binômio, né? E essa minha função, quando eu marco ela com um interact, ela vai ser recalculada cada vez que eu mudar esse meu controle aqui, né? Então, só uma brincadeirinha aí para a gente poder controlar as nossas contas usando uma interfacezinha simples, né? Podemos fazer algo um pouco mais complicadinho aqui, né? Tudo isso está ao nosso alcance, fácil. Aí você tem isso aqui, eu posso fazer uma simplificação daquela expressão, então, né? Então tem várias coisas a nosso dispor na hora de no tocante à manipulação de expressões simbólicas no Sage. Né? A gente também pode resolver equações, por exemplo, resolvendo uma equação bem simples, x ao quadrado igual a menos 1. Então eu encontro essas duas possíveis soluções, né? X igual a menos i ou x igual a i, sendo i, né, a base dos números complexos, né? Número imaginário. Ok. Posso resolver essa outra expressão quadrática aqui que tem raízes reais, né? X ao quadrado mais 3x mais 2, tranquilo, né? Mas eu posso, aqui eu tô fazendo essa operação obtendo sem coeficientes, sem uma forma mais simplificada, obtendo valores numéricos para as minhas raízes. Eu poderia resolver uma equação quadrática como essa de forma completamente simbólica, né? Utilizando a, b e c como coeficientes, por exemplo, né? ax2 mais bx mais c, recuperando aqui então as soluções já conhecidas por todos, né? Da solução quadrática de uma forma mais genérica, né? Então podemos resolver sistemas de equações. Então aqui novamente eu declaro x e y como simbólicos e escrevo um sistema de equações simplesmente como uma lista de duas expressões simbólicas. Notem aqui, interessantemente, o uso, né, do igual aqui de uma forma diferente no Sage, né? No Python puro, o igual é utilizado para comparação e ele é aproveitado no Sage também para um outro tipo de igualdade, que é a igualdade algébrica. Não é uma comparação, mas esse operador é reaproveitado pelo Sage para isso. Mas as operações de comparação continuam valendo com esse operador no Sage.
Muito bem. Eu posso resolver também equações numericamente, né? Muitas vezes uma equação, por exemplo, não tem uma solução que a gente possa encontrar algebricamente, mas se eu conheço a forma da função, eu posso tentar fazer uma aproximação usando o método de Newton, algum outro método, né? Para tentar aproximar o valor da raiz. Então, para isso a gente tem a função findRoot. Então, vamos ver aqui um exemplo, né? Porque eu tenho essa equação aqui, cosseno de θ igual a seno de θ. Com cosseno e o seno são funções que vão se cruzar diversas vezes, né? Então, o ponto onde cosseno de θ é igual a seno de θ são vários, são vários pontos, existem várias soluções aí para essa. Então, a gente poderia, por exemplo, tentar explorar essa relação graficamente. Então, vamos ver. Vamos plotar as duas funções, cosseno de θ e seno de θ, né? No intervalo entre 0 e π. Né? Então, aqui eu estou plotando essas duas funções, né? E aproveitei e já pluguei aqui um ponto que eu já tinha pré-calculado, que eu sabia que eles eram iguais, e marquei aqui com um pontinho vermelho. Então, isso aqui é uma das soluções possíveis aqui nesse intervalo. Depois eles vão se cruzar novamente, vai ter outras soluções. Mas nesse intervalo, essa é uma solução. Eu posso fazer também gráficos paramétricos, tipo seno de θ, cosseno de θ, né? Que for fazendo um círculo, né? Eu posso fazer também operações de cálculo. Lembrando que o objetivo da nossa aula hoje é só apresentar mais ou menos o uso do Sage. A gente não tem nenhum objetivo matemático muito profundo hoje não, tá? Então a gente vai meio que saltar de problema para problema aqui só para mostrar o uso do ambiente. Então aqui eu defini como simbólica a variável u. Então aqui eu faço a derivada de seno de u du. Então cosseno de u. Agora vamos calcular a quarta derivada de seno de x ao quadrado. Tudo isso, né, bem fácil de fazer. Função diff, né? Então a função diff, a variável para a qual a gente está derivando, e a ordem, né, da derivada. Primeira derivada, segunda derivada, por aí vai. Né? Derivadas parciais também não são dificuldades, né? A gente pode, aqui novamente, né, a gente declara as duas variáveis, e aqui interessante, a gente está quase como definindo uma função, né? Só que de forma bem simples, né? F igual a essa expressão simbólica, e depois eu posso aplicar o diff no F, né? Então, se a gente fizer isso, vai encontrar 2x, mas se eu derivar para x, né? E se eu derivar para y, eu vou encontrar 34y. Tá? Integrais definidas e indefinidas também estão aqui, entre as coisas que são fáceis de fazer. Né? Então, a integral de x sobre x ao quadrado mais 1, né? Entre 0 e 1, integral definida. Tá? Interessante mostrar aqui, né? Que a gente definiu um intervalo de integração, tá? Decomposição por frações parciais, também é uma outra coisa que temos como fazer facilmente. Então a ideia do Sage é facilitar um pouco a nossa vida na hora de manipular expressões algébricas, né? Mas ele tem muito mais do que isso. Então, mas a gente vai, à medida que a gente também for precisando, a gente vai explicando mais coisas ao longo das próximas aulas. Vamos ver só, antes de a gente fechar a nossa aula de hoje, como a gente plota funções. Então aqui eu tenho uma função cúbica, eu atribuí ela a um P, então ela não mostrou nada, mas aqui eu criei uma outra função, uma reta, função constante em 1, e agora eu vou mostrar P e Q. Então P, que é a minha cúbica, e Q, que é essa reta em vermelho pontilhada, tracejada. Né? Então essa é a forma que você pode combinar gráficos no Sage. Interessante que o plot do Sage ele é
ele entende expressões simbólicas, diferentemente do plot matplotlib, mas ele depois ele interage muito bem com o back-end do matplotlib. Na verdade, o plot do Sage é um front-end para o matplotlib. Aqui eu posso fazer uma variação dessa visualização do gráfico, alterando, por exemplo, os limites x mínimo, x máximo, y mínimo, y máximo, e fazer um zoom naquela função. O que mais que eu posso fazer para vocês? Posso também adicionar nomes aos eixos, aqui ó, legend label, né? Título para cada um dos eixos, x e y, então super tranquilo. Posso, aqui uma função que ia para infinito, eu posso limitar o máximo de y para 10 para poder ficar visualizável. Posso também fazer gráficos de forma interativa, como vocês imaginariam, né? Então aqui a gente tem um exemplo. Estou andando um pouquinho mais rápido para a gente não gastar muito mais tempo, porque o vídeo está ficando longo. Então aqui ó, eu posso alterar interativamente o gráfico, né? E eu posso obviamente também mexer aqui nos valores, trocar essa função, enfim, posso interativamente mexer em tudo isso aqui. E obviamente também o Sage nos oferece gráficos em 3 dimensões, né, de forma bem simples e bem permitindo a gente utilizar expressões algébricas. Lá vem o gráfico aí, demorou um pouquinho para calcular, que a gente está rodando remotamente. Isso aqui eu não estou rodando na minha máquina local, estou acessando o servidor do Cocalco, então leva um tempinho para computar lá. Cadê meu gráfico? Comeu o meu gráfico. Bom, vocês acreditem em mim, vocês podem fazer esse gráfico depois. Então, pessoal, é isso pela aula de hoje. Se eu conseguir rodar esses gráficos, eu ia fazer os outros exemplos para vocês. Mas eu acho que tem algum problema na minha conexão. Então, aqui no restante desse notebook tem mais um ou outro exemplo interessante de gráficos em 3 dimensões que vocês podem fazer em casa. Ok, pessoal? Então, por esse vídeo é só. Essa é a nossa aula 0, que é Introdução ao Ambiente do Sage. Próximo vídeo, a gente vai começar direto no tema principal do nosso curso, que é a modelagem. Ok? Olha só, antes de eu fechar, apareceu o meu gráfico aqui, né, mostrando que eu posso mostrar para vocês aqui que dá para eu arrastar e manipular esse gráfico diretamente aqui dentro do notebook, ok? Demorou, mas apareceu. Então é isso, pessoal, até o próximo vídeo e se puderem já ir assistindo esses vídeos de antemão, para quem estiver assistindo o curso online, né, que a gente está fazendo dentro da FGV, é legal já ter visto o vídeo da aula antes da aula propriamente dita, onde a gente pode então focar em tirar dúvidas, explorar algumas outras variações sobre o tema, ok? Então um abraço, até a próxima.